Leitura da Bíblia do dia 24 de fevereiro, Levítico, capítulo 15 e 16, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 23, Livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 11 ao 17, Provérbio de Salomão, capítulo 10, versículo 13 e 14. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a nossa leitura. Levítico capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama que se deitar, o que tiver fluxo, será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará as suas vestes, e banhar-se em água será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se em água será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água corrente e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavará em água e serão imundas até a tarde. Se o homem coabitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo do sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias no seu período de impureza, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante o seu período de impureza será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela tiver assentado, lavará as suas vestes, e banhar-se em água e será imundo até a tarde. Também, quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela e a sua impureza estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo do seu período de impureza,
ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias do seu período de impureza. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias de seu fluxo ser-lhe-á como a cama do seu período de impureza. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza do seu período de impureza. Quem tocar esta será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se em água, será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se lhe contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminar o seu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá a emissão de sêmen, e que fica por ela imundo. E também da mulher passível do seu período de impureza, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deitar com a mulher imunda. O dia da expiação. Levítico capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará por si e por sua casa expiação. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário do incenso de brasas de incenso, de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que estava sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará do seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela toda a congregação,
Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre o chifre do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Bará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial, porém as suas vestes e sua carne, porém as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. E isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligirei a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 23. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Este também é um assunto encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 20. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão sem lavar as mãos, ou seja, com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem nem lavam cuidadosamente, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina, que são preceitos de homens.
negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai e a sua mãe, aquele que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus, pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 11 ao 17. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-te. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida. Torne atrás e cubra-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 13 e 14. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente.